Elvanger utilizava como pseudônimo S.E. Castan. Ele nasceu em 30 de setembro de 1928. Foi um industrial brasileiro, escritor e livreiro negacionista do Holocausto. Elvanger fundou a editora Revisão, que foi a partir dela que ele publicava livros que distanciam a história do genocídio dos judeus, afirmando que ele não era real. Ele foi flagrado em uma feira de livro divulgando e comercializando livros que tinham sido proibidos pelo motivo dele já conter uma condenação por racismo pelo TJ do Rio Grande do Sul. Porém, seu advogado tentou recorrer com o argumento de que os judeus não são uma raça, portanto, não haveria crime de racismo e que ninguém específico foi prejudicado. Contudo, o STF manteve a decisão de condenação. O caso levanta 3 questões. O de adequação, que consiste no que dita o meio utilizado para restringir o direito que se deve ser adequado ao fim que se deve alcançar. O de ponderação, que implica que, se 2 ou mais princípios entrarem em rota de colisão, o de maior peso preponderar sobre aquele em que o órgão jurisdicional competente atribuir peso menor, e o de necessidade, em que o Estado tem a obrigação de proteger de maneira suficiente os direitos fundamentais, alcançando a proporcionalidade, que no sentido positivo atine à proibição da proteção deficiente e que no sentido negativo se traduz na proibição de excesso. A decisão. O caso Elvanger foi muito importante, pois fez a corte chegar a 2 entendimentos, que o antissemitismo se enquadra como racismo e sobre a amplitude da liberdade de expressão, se ela existe ou não e quais os limites. A decisão contribuiu para que a criação de um partido nazista seja algo completamente ilegal até os dias atuais. O jurista Celso Laffer afirmou que é um caso muito interessante porque envolve princípios constitucionais conflitantes, o preceito da igualdade e da dignidade da pessoa humana versus o direito à livre manifestação do pensamento. Ele também fala que o STF fez uma ponderação. Ele avaliou os pesos a serem atribuídos a esses princípios no caso concreto. Também disse que o Supremo ponderou que havia, entre o princípio da dignidade da pessoa humana e da liberdade de expressão, limites que estavam impostos pela legislação. A legislação brasileira determina os limites em casos de crime contra a honra, mas esses crimes definem atos praticados contra indivíduos determinados, não a um grupo de pessoas. Laffer explica que quando decide que o nazismo de Elvanger em seus livros, com preceitos contra os judeus e negacionismo sobre o Holocausto, não é protegido pelo direito à liberdade de expressão, o STF entende que a Constituição estabelece limites para essa liberdade. E o jurista também entende que ele promovia o negacionismo. Por que, para a comunidade judaica, o negacionismo do Holocausto é algo tão inaceitável? Ele perguntou. Porque significa não reconhecer o que foi o resultado de um discurso de ódio como esse. E o reconhecimento é muito importante porque é uma expressão de justiça, diz respeito à memória do que foram vitimados, afirma Laffer. Do mesmo modo, a negação do racismo estrutural contra os negros é tão ofensiva porque é a negação do passado da escravidão do Brasil. Continua Laffer. O julgamento do recurso de Elvanger ao STF durou 9 meses e foi concluído em 17 de setembro de 2003. Votaram para a manutenção de sua condenação os ministros Maurício Correa, Celso de Mello, Gilmar Mendes, Carlos Veloso, Nelson Jobim, Ellen Grace, César Peluso e Sepúlveda Pertence. Sua condenação de 1 ano e 9 meses de reclusão foi mantida. Elvanger morreu 7 anos depois, em 2010, e a decisão do STF, no caso, antecipou tendências de entendimento da Corte e é de extrema importância para a jurisprudência.